A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 1 Crônicas, capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e o chefe dos pais, os capitães dos milhares, e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Que bênção, não é? Todo o serviço de Deus aqui organizado. Não faltava holocausto diante de Deus na sua tenda, nem de manhã nem à tarde. Não faltava sacerdotes para oficiarem diante do Senhor, diante de todo o povo, oferecendo todos os sacrifícios que o povo trazia. Não faltava o serviço interno do tabernáculo, os pães da preposição, o azeite do candelabro, o incenso no altar. Tudo estava organizado. O serviço de Deus funcionava 100%. E Deus se manifestava dentro dos santos e falava com o sumo sacerdote. Hoje, quando nós olhamos todo o povo de Israel, o povo de Deus, o povo celestial, nós não vemos essa organização toda. Nós vemos, ao contrário, uma desorganização, onde cada um faz o que quer e faz da maneira que quer, e muitos não têm nem temor ao Senhor. É mais parecido com o tempo de Eli, quando era sumo sacerdote, em que os seus filhos faziam todo tipo de abominações no templo do Senhor, e que por fim Eli e seus filhos morreram no mesmo dia, julgamento de Deus. Mas o Senhor vai voltar, e Ele vai restaurar todo o serviço sacerdotal. Por 1000 anos haverá uma festa celestial, onde o serviço de Deus será restabelecido plenamente. Até lá o Senhor terá aqueles que vão fazer a vontade do Senhor segundo o seu chamamento, como o caso de Samuel. Samuel foi chamado ainda menino, servia a Deus numa situação caótica onde só tinha maus exemplos, mas ele permaneceu firme servindo o Senhor. E ele introduziu os primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Hoje nós também, se formos fiéis ao Senhor, vamos introduzir o Rei da Glória. Ele está voltando. E ele vai restaurar todo o serviço sacerdotal. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabadiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miglote. Também em sua turma havia 24.000. Então eram 12 tribos. Então cada tribo do povo de Israel ficou com a responsabilidade durante o mês todo fazer todo o serviço a Deus. Serviço do canto, do louvor, de guardar os tesouros, de porteiros, da palavra, do sacrifício. E aqui foi designados os chefes por tribos. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30 e sobre os 30. E sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês era o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. Para o sexto mês era Irá, filho de Iques, o Tecoita. Também em sua turma havia 24.000. Para o sétimo mês, Elis, o Pilonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000.
O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, e Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes sobre os Rubenitas. Era chefe Eliezer, filho de Zicri, sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Acho que Davi aprendeu uma lição aqui, né, de não contar mais o povo. Lá atrás ele contou o povo, fez o censo. Morreu mais de 70.000 pessoas por causa desse pecado. Mas agora aqui ele não contou mais os levitas. Os de 20 anos para baixo não foram contados. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre os das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabidi, o Sefimita. O seu nome já foi citado? E o meu nome já foi citado? Hoje não é diferente, não. Deus tem os seus chefes. Deus tem os seus escolhidos, que vão liderar o seu povo até a sua segunda vinda. Esses aqui foram escolhidos, segundo a ordem de Deus. Nós também seremos escolhidos se formos fiéis ao Senhor. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joá sobre os tesouros do azeite, sobre os gados que passiam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Acomone, estava com seus filhos do rei. E Aitofé era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Muito rico, né? Nós vimos aqui sabedoria de Deus se manifestando em Jonatas, tio de Davi.
era do conselho, homem sábio e também escriba. Ele conhecia as letras, ele conhecia as escrituras, ele conhecia a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ele também era hábil para transcrever e escrever segundo a ordem de Deus e segundo a ordem do rei. Ele era um homem sábio, escriba. Que o Senhor possa hoje também nos fazer sábios diante do seu serviço. Vamos diante dele saber qual é a nossa função, de qual tribo nós somos e o que é que nós temos que fazer. Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua figura do rei Davi. O Senhor é o rei dos reis, o Senhor é Senhor dos senhores. Louvado seja teu glorioso nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Mostra-nos, Senhor, qual é o nosso serviço no teu corpo, na tua igreja. São tantas as necessidades sobre os tesouros, sobre os gados, sobre as fazendas, sobre os animais, sobre as pessoas, sobre o serviço do tabernáculo. Senhor, há tanto trabalho na tua igreja, tanto serviço para ser desempenhado, e nós queremos ser designados pelo próprio Senhor. Mostra para nós qual é o nosso lugar, a nossa posição na tua igreja gloriosa. Senhor, nos dá a sabedoria que o Senhor deu para Jonatas, ser um dos administradores da fazenda do rei. Nós queremos também ser esses administradores na tua fazenda. Nos dá graça e sabedoria, nos dá temor no coração, Senhor, para fazermos segundo a sua vontade. Senhor, há muitas pessoas que estão orando agora a Ti junto comigo. Estão também Te pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, pedindo a Tua sabedoria, a Tua direção, a Tua revelação da Tua palavra. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre cada um. Lembra-te de mim, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos todos servir o rei Davi. O rei Senhor Jesus Cristo, ele é o rei dos reis. Davi era uma figura dele. O Senhor tem todo esse serviço para desempenhar, e ele está desempenhando. Nós só precisamos saber qual é o nosso lugar, qual é o nosso chamamento, qual é o nosso ofício, e pedirmos para Deus dar graça para nós sermos fiéis naquilo que Ele nos entregar. Que Ele te abençoe grandemente. Que Ele também se lembre de mim nesse dia. Amém.